Fala pessoal, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal. Tenho recebido muitas dúvidas referente a esse tema que eu trouxe aqui para você, como excluir o fator previdenciário. Bom, fator previdenciário, tem muita gente aí se aposentando, né? Tá com medo de ter uma nova reforma da Previdência e aposentando numa regra de transição aí, que é a de 50%, tá? Que infelizmente está pegando fator previdenciário. Depois de um tempo, tenta reverter essa situação e às vezes dá certo, às vezes não dá, né? Então isso aqui vai servir tanto para você que está para se aposentar aí, né? Está próximo de aposentar, tanto para você que já se aposentou pela regra de transição de 50%, quanto que já aposentou anteriormente. Então mesmo se você já foi aposentado aí, uns 10 anos para cá, pegou o fator previdenciário, ou caiu na regra de transição de 50%, ou está pensando em se aposentar, eu acho interessante você levar em consideração alguns pontos, tá? Que eu vou trazer aqui para você. Logicamente, tem várias situações que você pode aí fazer para eliminar esse fator previdenciário, mas eu trouxe as principais 5 aqui situações que eu acho que vai te ajudar e dar uma clareada de como você elimina esse fator. Bom, importante, tá? O que é o fator previdenciário, doutor? O fator previdenciário ele foi instituído lá pela Lei 9876 de 99, tá? Então, desde aquela época atrás, já falava assim, déficit da Previdência, tá? Social e, consequentemente, lá em 99, a legislação aí para aplicar o fator previdenciário. Nada mais é do que um redutor, tá, da sua média contributiva para aquelas pessoas que optam por aposentar mais cedo, vamos dizer assim. E ele leva em consideração 3 situações. Primeira situação que ele leva em consideração na aplicação do fator previdenciário é a sua idade. Então, quanto mais novo você for, mais incidência do fator você tem e, consequentemente, mais ele pega aí a sua aposentadoria e reduz ela. Perfeito? Então, a idade é o primeiro fator. Tempo de contribuição, da mesma forma, o tempo de contribuição, quanto menos tempo de contribuição você tem, mais a incidência do fator previdenciário e menos benefício você recebe. E a terceira situação aí que ele leva em consideração é a expectativa de vida do brasileiro. Então, quanto mais aumenta a expectativa de vida do brasileiro, mais incidência do fator previdenciário aí os brasileiros têm, tá? E mais reduz o valor da aposentadoria. Ele teve uma modificação lá em 2015, onde veio as regras de pontos para a eliminação desse fator previdenciário, tá? Mas mesmo assim, ainda muita gente não se enquadrou nessa regra de pontos. Lembra a antiga regra de pontos, 85 pontos, onde a mulher provando 85 pontos, ela com idade mais tempo de contribuição elimina o fator previdenciário, o homem com 95 pontos, aí ano a ano isso ia evoluindo, 86 pontos para a mulher, 87, então essa pontuação ajudava você a eliminar o fator previdenciário a partir de 2015, perfeito? Mas o tema é, tá, eu estou aposentado, estou com fator previdenciário, ou pretendo me aposentar aí na regra de transição, e estou em vias de pegar esse danadinho desse fator previdenciário que ele vai me afetar aqui. Eu não vou detalhar e entrar no mérito aqui de como é calculado o fator previdenciário, porque eu vou colocar aqui na tela, dá uma olhada na tela aí para você ver como que é a fórmula, né? Então é uma fórmula bem complexa, mas ela leva em consideração essas 3 variantes que eu trouxe para vocês. Mas eu vou explicar como você pode aí eliminar esse fator previdenciário, tá? E consequentemente aí ter uma aposentadoria muito mais benéfica. Lembrando que em muitos casos o fator previdenciário pode reduzir aí em 50% até mais do valor que você deveria receber. Então a gente tem muitos casos aqui que reduz 30%, 40%, 50%, 20% e todo tanto aí que você conseguir evitar essa redução, melhor ainda. Se de uma forma a gente não conseguir excluir todo o fator previdenciário, é importante também a gente conseguir regular esse fator previdenciário. Se a gente jogar isso de 50% para 80%, você vai ter um aumento aí de ganho no valor de sua aposentadoria de 30% a mais, então por isso que é importante você ficar de olho nesse vídeo e entender esses top 5 principais situações que você consegue eliminar. Legal? Bom, primeira situação aqui que eu coloquei aqui. Enquadrar na regra de transição adequada. Então veja só, muitas pessoas estão querendo se enquadrar na regra de transição de 50% sem ter noção de valores de benefício ou sem ter uma prévia, né, de quando consegue uma outra modalidade de aposentadoria que elimine aí o fator previdenciário. E a gente tem a situação de regra de pontos, tá? Que elimina o fator previdenciário. Temos a situação aí da regra de transição de 100%, tem a aposentadoria por idade, ou seja, várias outras regras de transição aí que a reforma da Previdência trouxe que eliminam o fator previdenciário. Nem sempre é viável esperar, mas em algumas situações é viável sim. Tudo vai depender do tempo de espera dessa regra de transição
mais benéfica, né, que elimina o fator, e do valor da diferença do benefício entre um e outro. Então, para isso é importante você fazer um planejamento. Então, a primeira coisa que você tem que saber é, bom, quanto eu vou aposentar nessa regra de transição de 50% e quando eu vou aposentar na outra regra de transição que elimina o fator previdenciário. Levando em consideração o tempo, a segunda variante que você vai ter que ter ideia é o valor do benefício. Quanto nessa regra de transição eu vou receber e quanto nessa outra regra de transição mais próxima que elimina o fator previdenciário eu vou receber. Traçou essas métricas, né, de tempo e de valor, você vai calcular se é viável você aguardar essa espera ou não. Sendo viável, a gente opta aí sim por você aguardar essa espera. Não sendo viável, 10, 12 anos para frente, muitas vezes não é viável, talvez é melhor você aposentar com o fator previdenciário, se você não tiver nenhuma outra dessas situações que eu vou te elencar aqui, beleza? Então, primeira situação, analise as regras de transição para verificar se é mais benéfico aí excluir o fator previdenciário. É a primeira situação, e aí você vai precisar de um planejamento previdenciário aí bem feito para apurar tudo direitinho. Legal? Segunda situação que eu tenho aqui. Segunda, incluir tempo de contribuição de reclamação trabalhista. É muito comum, né, ao longo de 30, 35 anos de contribuição, as pessoas sempre terem discussões de verbas trabalhistas. Aí tem empresa que não fez o registro na carteira de trabalho, tá? Tem empresa que fez anotações erradas na carteira de trabalho e, consequentemente, você consegue ganhar algum tempo de contribuição. Ganhando tempo de contribuição para ser suficiente para a eliminação do fator previdenciário em reclamação trabalhista, pode trazer aqui para o INSS e aumentar o seu tempo. Lembra do que eu falei? O fator previdenciário leva em consideração 3 variantes e uma delas é o tempo de contribuição. Então, se você trouxer o tempo de contribuição de reclamação trabalhista, vai aumentar a variante tempo e, consequentemente, também pode eliminar o fator previdenciário. Legal? Terceira situação que eu separei aqui, converter a aposentadoria para aposentadoria especial. Uma das modalidades de aposentadorias que a gente tem, e ela existe hoje mesmo depois da reforma da Previdência, é a aposentadoria especial, que são para aquelas pessoas que ficam expostas a algum tipo de agente nocivo, seja físico, químico ou biológico, com intensidades acima do limite de tolerância trazido pela legislação e que prejudica a sua integridade física. Então, nesse caso, essas pessoas que ficam expostas a esses tipos de agentes nocivos, e a gente tem várias situações, né? Por exemplo, o médico, o enfermeiro, o pessoal que trabalha na área da saúde, pessoas que trabalham na área da indústria, que ficam expostas a ruído excessivo, pessoas que ficam expostas a produtos químicos. Então a gente tem várias situações em que as pessoas têm direito de aposentar na aposentadoria especial e esquecem que têm direito a essa aposentadoria, ou se já são aposentadas e sequer sabiam que têm o direito a essa modalidade da aposentadoria. Então, se você aí aposentou com o fator previdenciário, vale a pena verificar se você não teria direito à aposentadoria especial, porque na aposentadoria especial você elimina esse fator previdenciário. E aí, se você já é aposentado, você vai pedir uma revisão para conversão da sua aposentadoria. Eu quero converter a minha aposentadoria por tempo de contribuição nessa mais benéfica, que é uma aposentadoria especial. Desde que você tenha cumprido todos os requisitos até a data de entrada do requerimento administrativo, você pode fazer isso sem problema nenhum. Uma outra situação é você verificar também, antes de aposentar na nova reforma da Previdência, a probabilidade aí de tempo de você conseguir aposentadoria especial. Talvez esteja muito perto e vale a pena você esperar. Legal? Então essa é a terceira situação, converter a aposentadoria sua com fator para aposentadoria especial. Quarta situação que a gente tem aqui, converter a sua aposentadoria para aposentadoria do deficiente. Gente, eu tenho falado tanto da aposentadoria por deficiência, e a gente trabalha tanto com ela, tá? Que muitas vezes as pessoas se esquecem. Em termos de reforma da Previdência, ela é muito nova. Ela foi instituída aí com a Lei Complementar 142 de 2013. E de lá para cá, muita coisa aí alterou, mas a aposentadoria por deficiência manteve-se igual. O que é o mais importante dela? Ela não tem fator previdenciário e não tem uma idade mínima para você aposentar. E muitas pessoas se aposentaram com a incidência do fator previdenciário, sendo deficientes depois de 2013 e não observaram esse ponto. Agora, o que é importante? Se você aposentou com fator previdenciário, preste muita atenção, tem algum tipo de deficiência, limitação motora, física, né? Deficiência física, mental, intelectual, sensorial, busque um advogado aí de sua confiança para ele verificar o seu enquadramento da aposentadoria por deficiência, porque se você converter a sua aposentadoria que você recebe fator previdenciário numa aposentadoria por deficiência, você já vai conseguir eliminar o fator previdenciário e pode até dobrar o valor do seu benefício
dependendo aí da incidência do fator, tá bom? Então isso é importantíssimo. Pessoas que se enquadram como deficientes não têm nem noção que podem se enquadrar na condição de deficiente, porque muito na cabeça das pessoas já tem o estigma de deficiente, aquela pessoa que necessita de uma cadeira de rodas, ou deficiente aquela que tem um tipo de amputação, e não tem nada a ver isso com a incidência aí de deficiência para fins de previdência. Uma limitação motora pode te enquadrar como deficiente, independente de você ter uma amputação ou de você estar numa cadeira de rodas. Um problema neurológico, um problema sensorial, um problema auditivo, um problema visual pode te enquadrar sim como deficiente e te ajudar muito aí na eliminação do fator previdenciário. Então, quarta dica e importante aqui, tá? Converter a sua aposentadoria, tá? Aí da pessoa com fator previdenciário para a pessoa com deficiência. Ou se você não é aposentado aí, não dá para fazer a conversão, planejar também se você se enquadra na aposentadoria por deficiente. Porque talvez você está fazendo só os cálculos na regra de transição, né? Que eu já disse a vocês, 50%, 100% pontos, e está esquecendo de observar essas duas aposentadorias especiais, tá? Tanto a aposentadoria especial quanto a aposentadoria por deficiente. Talvez você se enquadre nelas e esqueceu de planejar, esqueceu de verificar esse ponto. Perfeito? Então, quarta dica importantíssima. Quinta dica, aqui, como disse, pessoal, vai ter várias outras situações que você pode eliminar aí o fator previdenciário. É sempre importante você buscar um profissional que você confia para ele estar fazendo esse ajuste certinho e verificar o quanto você pode eliminar. Mas na quinta dica que eu vou passar aqui, é muito comum de ser feito. É converter o tempo especial em comum para aumentar, tá, o seu tempo de contribuição e eliminar o fator previdenciário. Bom, aqui é um pouquinho diferente da aposentadoria especial. Na aposentadoria especial, que eu trouxe no tópico 3, você tem que ter os 15, 20 ou 25 anos completos exposto a agente nocivo que prejudica a sua integridade física para você conseguir a aposentadoria especial. Nesse tópico aqui que eu trouxe, converter o seu tempo de contribuição especial em tempo comum, é quando você exerce uma parte da sua vida, né, do seu trabalho, exposto a algum tipo de agente nocivo, só que essa parte que você exerce não é suficiente para aposentadoria especial. Vamos imaginar que você trabalhou aí 14 anos, tá, de tempo de contribuição exposto a agente nocivo, e aí você pode converter esse tempo até a data da reforma, que é até o dia 13 de novembro de 2019. E essa conversão vai depender se você enquadrar na pessoa com deficiência ou se você enquadrar numa aposentadoria comum. Se for homem da pessoa com deficiência, o seu tempo de conversão vai ser de 1,32 na deficiência leve. Então você tem um aumento de tempo de contribuição de 32%. Se for o homem sem deficiência, ele vai ter um aumento aí de 1,4%, tá? Então aumenta aí um tempo considerável. Então para cada 10 anos, uma pessoa comum aí no caso do homem aumenta 4 anos, e no caso da mulher, para cada 10 anos aumenta 2 anos de tempo de contribuição. Lembra da variável tempo? Então, quanto mais tempo de contribuição você tiver, menos a incidência do fator até a eliminação. Então, se você conseguir converter o máximo de tempo de contribuição possível, você vai aumentar o fator tempo e vai poder aí estar discutindo a eliminação do fator previdenciário simples e tranquilamente, perfeito? Espero que você tenha gostado dessas dicas. Coloca mais aqui embaixo para mim o que você achou, né? Se você tem outras informações e outras dicas importantes, discute se você sabia alguma dessas modalidades de aposentadoria, que é muito importante para a gente. Se não é inscrito no nosso canal, inscreva-se aqui, ative as notificações para você receber todas aí as notificações quando a gente subir vídeo novo, porque na quinta-feira a gente está aqui de novo trazendo tema e novidade. Até lá, tchau!